Era madrugada em Roma, quando os sinos da Basílica de São Pedro romperam o silêncio com um toque fora de hora, descompassado, irregular, como se cada badalada viesse de um mundo fora do tempo. Os moradores próximos, acostumados com o eco sagrado da cidade eterna, despertaram inquietos. Algo naquele som parecia errado. Não era apenas um erro mecânico, era um presságio. No convento anexo à Santa Sé, a irmã Lucia caminhava descalça pelos corredores de pedra fria, sentindo o peso de um pressentimento que lhe comprimia o peito desde o início da noite. Ela havia sido transferida há poucos meses da Argentina, enviada ao coração do Vaticano por ordem direta da Cúria, para auxiliar nos arquivos secretos, diziam. Mas Lucia logo entenderia que o verdadeiro motivo era outro. As velas tremulavam à medida que ela avançava, em direção ao pequeno oratório onde gostava de rezar. Mas naquele instante, ela não encontrava palavras. O crucifixo acima do altar parecia diferente. Os olhos do Cristo esculpido não estavam voltados para o céu, como antes. Agora, olhavam diretamente para ela. Tentou afastar o pensamento. Era só cansaço, imaginava. Mas quando ajoelhou-se, ouviu novamente dom, 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 o som dos sinos. Agora vindo de dentro das paredes, ela se levantou de súbito, o coração disparado. Saiu correndo pelo corredor e subiu até o terraço onde se via o domo da basílica. O céu estava coberto por nuvens espessas, mas não havia vento, nem tempestade. No entanto, os sinos continuavam a tocar. Ali, sobre a cúpula da basílica, uma figura estava de pé. Era alta, envolta por uma túnica escura que se confundia com a noite. Não havia rosto visível, apenas um vazio, onde os olhos deveriam estar. Lucia não conseguia se mover. Cada parte de seu corpo gritava para fugir, mas ela estava presa ao chão, como se uma força invisível a mantivesse ali. A figura virou-se lentamente para ela e, com um gesto simples da mão, os sinos cessaram. Silêncio absoluto caiu sobre Roma, e então a figura desapareceu. Na manhã seguinte, o Vaticano atribuiu o fenômeno a um defeito nos mecanismos da torre do sino. Nada mais. Os engenheiros explicaram, os jornais acalmaram. Mas Lucia sabia o que havia visto, e não foi a única. O padre Domênico, um dos exorcistas mais antigos da Santa Sé, foi chamado discretamente para avaliar a situação. Quando Lucia relatou o ocorrido, ele permaneceu em silêncio por longos minutos, os dedos apertando suavemente o rosário pendurado ao pescoço. Você ouviu os sinos, disse ele enfim, mas o que viu não era deste mundo. Lucia tremeu. O Senhor acredita em mim? Mais do que imagina. Há sinais que só são percebidos pelos olhos da fé e pelos olhos da profecia. Ele retirou de uma gaveta um pergaminho antigo, envolto em pano de linho envelhecido. Nele havia um símbolo, uma cruz invertida envolta por espinhos e sangue. Isto foi selado no século XIII, explicou. Dos primeiros alertas sobre a vinda do antipapa, o chamado Papa Negro. Um homem que vestirá branco, mas trará escuridão. Ele se erguerá quando os sinos de São Pedro tocarem fora do tempo, e uma testemunha pura o enxergar entre as colunas. Lucia recuou. Está dizendo que você viu o que muitos passaram séculos tentando ocultar. E agora ele sabe que foi visto. Naquela noite, Lucia não conseguiu dormir. Pesadelos invadiram seu descanso. Ela via os vitrais da basílica estilhaçados por corvos, padres de rostos vazios celebrando missas sem palavras e uma figura sentada no trono papal com olhos como buracos negros. Quando acordou, encontrou um pequeno envelope sob sua porta. Não havia remetente, apenas uma frase escrita em latim: Fiat tenebrae in templo eius. Que as trevas se façam em seu templo. Lucia soube, naquele instante, que o que havia começado com um som estranho não era apenas um erro mecânico. Era o primeiro toque de um juízo que estava por vir. O arquivo apostólico do Vaticano guardava documentos tão antigos e obscuros que muitos sequer eram catalogados. Era um lugar onde o tempo parecia se curvar, onde o silêncio era espesso como um véu,
e onde os olhos de mármore das estátuas pareciam vigiar cada movimento. Lucia fora autorizada a entrar ali apenas uma vez, e mesmo assim sob a supervisão do Monsenhor Cavalli, o bibliotecário oficial da Santa Sé. Um homem seco, de gestos controlados e olhos que nunca sorriam. Mas naquela manhã, algo o desconcertava. O velho Monsenhor segurava uma pequena caixa de carvalho, de aparência antiga, coberta por poeira espessa. Ela havia sido encontrada acidentalmente durante a restauração de uma parede oculta no subsolo da biblioteca secreta. Isto não está registrado em nenhum índice, disse ele quase num sussurro, como se o próprio ato de falar desse vida ao objeto. Nem mesmo entre os documentos restritos. Lucia olhou para a caixa. Havia um símbolo queimado na tampa, uma cruz invertida com círculos ao redor, o mesmo símbolo que ela havia visto no pergaminho de Padre Domênico. Com luvas de linho e a hesitação de quem abre um túmulo, Cavalli destrancou a caixa. Dentro, envolto em um pano negro, havia um manuscrito de couro, pequeno, mas grosso. O cheiro que exalava não era apenas o de mofo. Havia algo metálico, denso, como o aroma do sangue antigo. Lucia aproximou-se. O couro estava marcado por arranhões e inscrições em latim que pareciam ter sido feitas com lâminas. Quando o Monsenhor abriu a primeira página, eles perceberam que as palavras estavam escritas com sangue. É humano? Perguntou. Ela tentando não soar trêmula. Mais de um tipo. Há sangue misturado, masculino e feminino, jovem e velho, como se... Ele engoliu seco, como se isso tivesse sido escrito ao longo de muitos séculos. O título do manuscrito estava apagado, mas nas primeiras linhas, Lucia leu: Quando o trono sagrado for tomado pelo escuro vestido de luz, então se cumprirá a vigília das 7 trombetas. E ele sentará à direita do mundo, não para redimir, mas para apagar. Ela se afastou. Aquelas palavras ardiam em seus ouvidos como blasfêmia. Era mais do que profecia. Era um anúncio. Isso é heresia, murmurou. Uma inversão perversa da escatologia cristã. Ou é uma advertência, corrigiu Cavalli, escrita pelos próprios olhos que a testemunharam. Na página seguinte, havia uma ilustração grotesca. Um homem vestido com os trajes papais, sentado no trono de Pedro, mas sem rosto. No lugar da cabeça, uma esfera negra que devorava tudo ao redor. Aos seus pés, anjos caídos seguravam as chaves de ouro e prata. Esse é ele, disse Lucia, em voz baixa. O Papa Negro. E se ele já estiver aqui? A pergunta do Monsenhor pairou como uma maldição. Naquele instante, um estrondo abafado veio do teto, como se algo muito pesado tivesse se movido nos andares superiores. As luzes piscaram. Um dos crucifixos da parede caiu e se partiu em 2. Ambos ficaram imóveis. Estamos sendo observados, disse Cavalli pálido. Lucia agarrou o manuscrito e envolveu-o novamente no pano. Mas antes que pudesse colocá-lo de volta na caixa, um fragmento solto do livro caiu no chão. Uma página fina, dobrada, com um símbolo desenhado em tinta vermelha. Era um mapa rudimentar do Vaticano, com uma seção subterrânea destacada. Um corredor selado, rotulado como Porta Nona. Isso não existe, disse Cavalli alarmado. Essa área foi condenada no século XV. É onde as execuções da Inquisição eram realizadas. E se for lá que ele se esconde? Lucia sentiu o peso da escolha diante dela. Poderia fechar o livro, devolver tudo ao silêncio e continuar sua vida com a ilusão de normalidade. Mas algo dentro de si, talvez o mesmo impulso que a havia trazido de Buenos Aires, dizia que ela não poderia mais recuar. Temos que ir até lá, disse ela, firme. Você não entende. Cavalli hesitou. Esse corredor foi selado por papas que viram coisas que enlouqueceram homens santos. Há registros de padres que entraram e nunca mais saíram. Outros voltaram, mas não eram mais os mesmos. Se há algo lá embaixo, insistiu Lucia, precisamos ver com os próprios olhos, antes que ele suba. Do lado de fora, os sinos voltaram a tocar, mas desta vez ninguém havia puxado as cordas. O mundo acreditava que o Papa Gregório VIII havia falecido de causas naturais.
O comunicado oficial da Santa Sé, transmitido em todas as línguas, afirmava que ele havia morrido tranquilamente em oração após longa enfermidade. Mas a verdade era outra, e apenas um círculo restrito de cardeais sabia. Naquela noite, enquanto Roma dormia sob uma névoa incomum, os sinos da Basílica de São Pedro permaneceram em silêncio. Nenhum funeral foi anunciado, nenhuma missa celebrada, nenhuma multidão se reuniu para prestar homenagens ao Santo Padre. Em vez disso, um grupo de 12 cardeais, os mais antigos e influentes da Cúria, desceu pelas escadas de mármore até um salão subterrâneo proibido aos olhos do mundo. A Sala Rubra. Ali, sob arcos góticos e luz de tochas, seria realizado um conclave oculto, sem fumaça branca, sem jornalismo, sem o Espírito Santo. O cardeal Borgia, decano do colégio cardinalício, tomava a frente do ritual. Seus olhos estavam encovados e sua pele parecia mais pálida do que o habitual. Ao seu lado, o cardeal Lefebvre segurava um livro encadernado em couro escuro, o mesmo que Lucia e o Monsenhor Cavalli haviam descoberto. Mas este era outro exemplar, um duplo, escondido nos cofres da Ordem do Véu Carmesim. A hora chegou, disse Borgia com voz rouca. O trono de Pedro não pode permanecer vazio. A profecia está em movimento. Devemos escolher aquele que guiará o rebanho, até o novo amanhecer. Ou até o abismo, sussurrou Lefebvre hesitante. Abismos e amanheceres são apenas interpretações. O que importa agora é a unificação. Os 12 cardeais se sentaram em cadeiras dispostas em círculo. No centro, uma urna de prata, onde deveriam depositar seus votos. Mas não houve discussão, oração ou debate. Cada um já sabia o nome que escreveria. Um nome que não constava em nenhuma lista de sucessão papal. Um nome esquecido pela Igreja, mas lembrado pelos mortos. Quando o último voto foi lançado, Borgia ergueu a urna e, sem cerimônia, anunciou: por unanimidade, Dominus Umbrae. Foi eleito vigário de Cristo. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. A tocha ao fundo vacilou, como se o próprio fogo temesse o que estava por vir. O som de passos ecoou então pelo corredor. Lentamente, a figura que havia sido escolhida se aproximou. Nenhum dos presentes levantou o olhar. Era uma regra tácita, ou talvez um instinto de preservação. Apenas Borgia o encarou diretamente. O novo Papa trajava vestes brancas, mas a luz não refletia sobre elas. Seus olhos eram 2 buracos escuros, profundos como poços. Não sorriu, não falou. Apenas estendeu as mãos, e Borgia colocou sobre sua cabeça a tiara papal, uma versão antiga, com inscrições em aramaico, queimadas em seu interior. Habemus papam, murmurou Borgia com um tom de sarcasmo sutil. Mas ainda não é hora de anunciá-lo. Dominus Umbrae virou-se e caminhou de volta para as sombras, sumindo como uma lembrança ruim. Seu corpo não fazia ruído ao se mover. Seu cheiro era de incenso, misturado com algo mais. Na superfície, o Vaticano mantinha a aparência de estabilidade. Comunicados diplomáticos continuavam. Missas eram celebradas, turistas tiravam fotos, mas dentro da Cúria, o terror crescia. Padres começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Arquivos eram selados, e a presença do novo Papa era notada apenas em sussurros. Ele se manifestava raramente e sempre de forma indireta, por meio de decretos deixados em portas trancadas. Enquanto isso, Lucia e Cavalli seguiam investigando o caminho indicado no manuscrito. A porta nona, escondida sob a cripta de São Pio V, levava a um antigo labirinto onde os inquisidores realizavam julgamentos secretos. No fim do corredor, encontraram uma cela selada com símbolos hebraicos e inscrições da tradição copta. Dentro da cela, um esqueleto humano permanecia ajoelhado, com a cabeça baixa e as mãos segurando uma cruz de ferro derretido. Ele foi selado vivo, murmurou Cavalli. Isso aqui é um aviso, gravado na parede em letras escarlates. Aquele que sentar-se no trono sem luz trará o fim antes do juízo. Lucia recuou, tremendo. Eles sabiam. Desde séculos atrás, eles sabiam que isso poderia acontecer.
Agora estava acontecendo. Naquela mesma noite, o novo Papa fez sua primeira aparição oficial. Breve, silenciosa, quase simbólica. Deu a bênção Urbi et Orbi da varanda, mas não disse uma palavra. As câmeras tremeram. Os aparelhos falharam. Em algumas gravações, seu rosto aparecia distorcido, como se o tempo e a matéria se recusassem a captá-lo. No dia seguinte, uma carta sem remetente foi entregue a Lucia. Dentro, uma única frase. A fumaça não era branca, era cinza, e dela veio a besta. Desde a aparição silenciosa do novo Papa, algo havia mudado na atmosfera do Vaticano. Uma mudança sutil, quase imperceptível, mas profunda como uma rachadura na alma da fé. O ar parecia mais espesso, os corredores mais longos. Os crucifixos pendiam levemente tortos, como se o próprio Cristo tivesse desviado os olhos. Lucia passou a evitar os espelhos, não por vaidade ou superstição, mas por necessidade. Havia notado dias antes que seu reflexo às vezes demorava a responder. Movia-se com atraso, outras vezes sorria, quando ela não o fazia. No convento, uma jovem noviça chamada Ana desaparecera durante a noite. Não havia sinais de arrombamento, nem registros de saída. Apenas um espelho estilhaçado em seu quarto e uma frase rabiscada na parede com carvão. Ele nos vê melhor do outro lado. Lucia levou o caso a padre Domenico, que há dias trabalhava secretamente para reunir um pequeno grupo de eclesiásticos e estudiosos céticos, uma resistência silenciosa à nova figura papal. Ele ouviu atentamente e assentiu com gravidade. É um padrão, disse. Há registros de fenômenos semelhantes durante o século XVII, quando a Ordem do Véu Carmesim tentou entronizar um Papa das Sombras. Refrações alteradas, reflexos autônomos. Chamavam isso de o olhar que não reflete. Mas como é possível algo assim? Os espelhos não mostram apenas imagem, mostram presença. Quando uma entidade não pertence ao nosso plano, o reflexo é a primeira coisa a se rebelar. Domênico entregou-lhe um frasco com óleo consagrado e um crucifixo forjado com prata extraída do Monte Gólgota. Leve isso com você e evite lugares onde você se veja por completo. Se seu reflexo te encarar e você não sentir que é você, feche os olhos. Não dialogue. Naquela mesma noite, Lucia foi chamada às pressas à ala oeste da biblioteca. Monsenhor Cavalli a aguardava, pálido, com um antigo retrato em mãos. Era uma pintura do século XVI que representava um dos primeiros conclaves secretos, segundo a tradição da Ordem Carmesim. O quadro havia sido recentemente restaurado e revelara algo que antes estava encoberto pelo tempo. Veja, disse Cavalli, apontando o fundo da pintura. Entre os cardeais havia um homem em pé, envolto em sombras. Seus olhos eram poços escuros e seu semblante era exatamente igual ao do novo Papa, idêntico como uma cópia perfeita. Isso é impossível, murmurou Lucia. Ou eterno. Cavalli folheou os arquivos e encontrou um nome repetido em múltiplos registros, com datas separadas por séculos. Dominus Umbrae. Ele surgia sempre em períodos de crise, sempre nas margens da estrutura eclesiástica. Um conselheiro papal aqui, um inquisidor ali, um cardeal sem diocese, e em todos os casos, mortes, desaparecimentos e reformas abruptas seguiam-se à sua aparição. Ele está presente desde o início, sempre à espreita, sempre tentando sentar-se no trono. Lucia se afastou do quadro e, por instinto, olhou para o espelho oval ao lado da parede. Lá ela viu a si mesma, mas o reflexo não correspondia. Seu rosto estava imóvel, mas os olhos no vidro tremiam. Ela recuou apavorada. O reflexo começou a sorrir lentamente. Não olhe, gritou Cavalli. Mas era tarde. O vidro se estilhaçou, sozinho. Fragmentos voaram cortando seu braço. Ao cair no chão, os pedaços refletiam partes do reflexo distorcido, ainda sorrindo em cada caco. Domenico chegou instantes depois e os conduziu para a capela subterrânea, onde ainda restava um altar não consagrado pela nova ordem papal. Ali, sob a proteção de relíquias esquecidas, ele revelou o próximo passo.
Recebi uma mensagem de dentro da Suíça, disse ele. Um dos arquivos dos Guardiões do Selo Negro foi ativado. Apenas 3 chaves podem abri-lo. Uma está conosco. A segunda com um rabino ortodoxo que vive escondido em Praga. A terceira foi levada por um padre traidor que agora serve ao novo Papa. E o que há nesse arquivo? Perguntou Lucia. A origem de Dominus Umbrae. A verdade sobre como ele atravessou os séculos. E, talvez, como detê-lo. Lucia sabia o que significava. Eles teriam que sair de Roma, enfrentar os olhos da vigilância eclesiástica e talvez olhar de novo para os espelhos. Antes de partirem, ela foi ao quarto buscar o manuscrito. Mas sobre sua cama havia um novo bilhete, escrito com sangue, em latim. Speculum non mentitur. Tu sim. O espelho não mente. Você sim. A viagem até Praga foi rápida, mas carregada de tensão. Lucia e Padre Domênico viajaram de trem pela madrugada, os olhos atentos às sombras que se arrastavam pela paisagem. O rosto de Lucia estava marcado pela inquietação, os cabelos soltos e os olhos opacos de quem teve pouco descanso. Cada estalo do trem parecia um prelúdio de algo maior, mais sombrio, que se aproximava inexoravelmente. O rabino ortodoxo, que possuía a segunda chave, estava oculto em um velho mosteiro, na parte mais isolada da cidade. Os Guardiões do Selo Negro eram uma sociedade secreta com raízes que datavam da Inquisição, e seu papel era claro: proteger, a todo custo, os segredos mais profundos da Igreja e do Vaticano. Eles estavam ligados a uma linhagem ancestral, pessoas de fé inabalável, mas também de conhecimento sombrio, prontos para guardar o que não poderia ser revelado aos olhos do mundo. Ao chegarem em Praga, a cidade parecia estar em uma espécie de transe. O frio penetrante do inverno escondeu os detalhes, mas não a sensação de que algo estava prestes a acontecer. As ruas, iluminadas pela luz fraca das lâmpadas de gás, estavam desertas, como se todos tivessem se retirado para dentro de suas casas, temendo o que estava por vir. O mosteiro era um edifício imponente, com torres góticas que se erguiam como dedos apontando para o céu. A entrada era discreta, mas Lucia notou imediatamente a presença dos guardiões. Homens e mulheres vestidos com mantos escuros, os rostos cobertos por capuzes. Eles pareciam vigiar cada movimento, como se soubessem o exato momento em que alguém ousaria entrar em seus domínios. O rabino Samuel, o guardião da chave, os recebeu em uma sala de pedra fria, iluminada apenas por velas. Seu olhar era intenso e sua postura rígida, como se o peso de sua responsabilidade fosse mais do que um fardo físico. Ao contrário de outros homens de fé que Lucia conhecia, Samuel tinha algo peculiar. Não havia traços de medo em seu rosto, mas uma estranha serenidade, como se ele já soubesse o que estava por vir. A chave que você busca, disse o rabino, apontando para uma pequena caixa de madeira, entalhada com símbolos que Lucia não reconhecia. É a chave para um segredo que deve permanecer enterrado. O que vocês estão tentando fazer é algo que só pode resultar em destruição. Se o Dominus Umbrae for libertado, não haverá mais redenção. O fim será certo. Lucia olhou fixamente para a caixa. As palavras do rabino a incomodavam, mas ela sabia que não havia volta. O novo Papa já havia tomado o trono. O que quer que fosse necessário para impedir que ele completasse sua ascensão, ela faria. Não temos escolha. O Papa Negro está em movimento, e se não agirmos agora, será tarde demais, respondeu ela, com uma firmeza que não sentia em si mesma há dias. O rabino suspirou e levantou a caixa. Ele parecia hesitar, mas logo se aproximou de Lucia e entregou-lhe a chave. Era feita de um metal escuro e pesado, com inscrições em hebraico gravadas ao longo de sua superfície. Esta chave foi forjada com sangue, o sangue de um judeu que foi sacrificado na Inquisição. Ela abrirá a última porta do Selo Negro, mas também trará de volta o que há muito foi enterrado. Você precisa estar preparada, Lucia. O que você procura não será apenas revelado. Ele olhou para ela, com os olhos penetrantes. Será que você pode suportar o que encontrará? Antes que Lucia pudesse responder,
Um estalo de madeira vindo da porta interrompeu a conversa. Uma figura encapuzada apareceu na entrada, sua silhueta marcada pelo contraste da luz. Ela se moveu rapidamente, sem dizer uma palavra, mas Lucia sentiu a tensão aumentar instantaneamente. O rabino levantou-se abruptamente, colocando-se entre a figura e Lucia. Ele falou em um tom baixo, mas firme. Não é hora de discussões, Micail. Não sabemos se podemos confiar nela ainda. Ela não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Micail, um dos guardiões mais velhos, afastou o capô com um movimento suave, revelando um rosto pálido e marcado por cicatrizes antigas. Seus olhos estavam vazios, como se a alma tivesse sido arrancada deles muito tempo atrás. O olhar que ele dirigiu a Lucia era tão frio que ela quase teve vontade de recuar. Eu não tenho tempo para dúvidas, disse Micail, sua voz arrastada e cansada. O que você está buscando? Pode destruir tudo, incluindo você mesma. A verdade não pode ser contada, não agora, não sob essas circunstâncias. O rabino Samuel olhou para o velho guardião com uma expressão de dor, mas não disse mais nada. Ele sabia que a batalha já estava além de suas forças, mas que os segredos precisavam ser protegidos a qualquer custo. Lucia, no entanto, não estava mais disposta a esperar. Ela havia começado uma jornada que não poderia ser interrompida. Não mais. Se o segredo é tão perigoso, por que não o destruem? Perguntou ela, encarando Micail. Porque ele é o único vínculo entre o presente e o futuro. Respondeu ele, com uma suavidade que beirava a tristeza. O que está escondido atrás do selo negro não é apenas uma ameaça para a igreja. É uma ameaça para toda a humanidade. Enquanto Lucia guardava a chave, ela sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O caminho à frente estava claro, mas também ameaçador. O que ela estava prestes a liberar poderia alterar o curso da história. E, mais importante, poderia alterar sua própria alma. Antes que ela pudesse dar um passo, Micail a parou. Uma última coisa, Lucia, disse ele, sua voz mais suave agora. Quando a porta se abrir, você será capaz de ver além do véu. Mas lembre-se, há coisas que não devem ser vistas. Ela assentiu, mas uma dúvida começou a crescer em seu coração. O que eles estavam realmente tentando impedir? E acima de tudo, quem era ela para desafiar algo que, segundo os guardiões, não deveria ser alterado? O futuro estava à sua frente, mas a verdade estava atrás de um véu mais escuro do que ela jamais imaginara. As ruas de Praga estavam vazias, mas a cidade pulsava em uma quietude mortal. A neblina que se erguia do Vltava se entrelaçava com o frio cortante do inverno, criando um cenário fantasmagórico. Lucia e Domênico atravessaram os becos labirínticos até o antigo bairro judeu, onde, em uma das sinagogas mais escondidas, o segredo que procuravam aguardava. A chave que o rabino Samuel havia dado a Lucia estava fria em suas mãos, e a cada passo que ela dava, sentia o peso de seu significado. O selo negro, a última barreira. O que quer que estivesse atrás dela, uma sombra parecia se estender por toda a cidade, como se o próprio destino estivesse observando seus movimentos. Ao chegarem à sinagoga, o silêncio era absoluto. Nenhum murmúrio, nenhum som de passos. O edifício estava envolto por uma aura de esquecimento, como se o tempo não ousasse tocá-lo. O portão de ferro, em aparência velha e enferrujada, estava intacto, mas a chave de Lucia a fez se mover com facilidade, destrancando-o sem esforço. Dentro, a sinagoga era simples e austera, mas havia uma sensação de antigo poder que pairava no ar. As velas espalhadas ao longo das paredes lançavam luz tremeluzente, e o cheiro de cera derretida misturava-se com algo mais profundo, um aroma de terra úmida, quase metálico. O chão de pedra parecia engolir os passos dos dois. No altar principal, uma pesada cortina vermelha, o véu carmesim, cobria o que parecia ser uma entrada secreta. Lucia sabia que este era o lugar. O véu carmesim não era apenas um artefato físico, era um símbolo de proteção. Ele separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, o visível do invisível, a verdade da mentira. Este é o lugar onde os guardiões mantêm os maiores segredos da igreja, disse Domênico com a voz grave, e o véu carmesim foi usado
para proteger o conhecimento que, se revelado, destruiria tudo o que conhecemos. Lucia olhou para a cortina vermelha. Havia algo em seus movimentos, como se o próprio tecido estivesse vivo, respirando em sincronia com a vida ao redor. Ela sentiu uma pressão no peito, uma sensação de que o véu estava se antecipando ao seu toque. Com a chave em mãos, Lucia se aproximou do véu carmesim. Ela hesitou por um momento, mas a decisão já estava tomada. Ela sabia que não havia retorno. O destino de Roma, o futuro da igreja e o próprio equilíbrio do mundo dependiam do que ela faria a seguir. Ela inseriu a chave na fechadura invisível que se encontrava na base da cortina. Com um movimento suave, o véu se abriu, revelando uma escada de pedra que descia para o desconhecido. O ar parecia ficar mais denso à medida que ela descia, e a luz das velas na sinagoga parecia desaparecer, como se o próprio espaço estivesse se apagando. O cheiro de terra e incenso se intensificou conforme ela descia as escadas. Finalmente, ela chegou a uma pequena câmara subterrânea, iluminada por uma única vela tremulante. Em frente a ela, um grande livro repousava sobre um altar de pedra. O livro estava aberto, e suas páginas, embora antigas, estavam surpreendentemente intactas. O rabino Samuel tinha falado sobre a verdade que estava escondida nesse lugar. O que Lucia agora encarava não era apenas uma história ou uma lenda. Era o começo da revelação de algo que nunca deveria ter sido desenterrado. Ela se aproximou do altar e, ao olhar as palavras escritas nas páginas do livro, percebeu que eram escritas em latim e hebraico, mas com uma grafia estranha, quase incompreensível. As letras pareciam se mover, como se estivessem mudando à medida que ela as observava. "O que é isso?" perguntou Domênico, olhando para o livro com uma expressão misturada de fascínio e terror. Lucia tocou as páginas com a ponta dos dedos. Ao fazer isso, sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, e uma voz profunda, reverberante, ecoou em sua mente. "O véu será levantado, a sombra tomará seu lugar, ele ressurgirá, o Papa Negro, o fim da fé, o fim da razão." A voz parecia emanar do próprio livro, como se o conhecimento ali contido fosse uma entidade viva, que agora se comunicava com ela. Lucia sentiu sua cabeça girar e uma pressão insuportável se formou em seu peito. "Não devemos continuar." "Não podemos", disse Domênico, seu rosto pálido. Mas Lucia não conseguia mais desviar os olhos do livro. Ela sentiu que não estava mais sozinha na câmara. Algo mais a observava, algo que estava além da percepção humana. Uma presença, antiga e maligna, alimentada pela mesma escuridão que agora tomava forma no Vaticano. A cada palavra que ela lia, um peso se acumulava sobre seus ombros. A verdade que ela tanto buscara estava mais próxima de ser revelada do que ela imaginava. Dominus Umbrae não era apenas uma figura sombria que havia tomado o trono de Pedro. Ele era o fim de um ciclo que remontava à própria fundação da Igreja, a chave para um poder maior do que qualquer um poderia compreender. O livro terminou de revelar o que Lucia temia. O Papa Negro não era apenas um homem. Ele era uma manifestação da própria escuridão, que havia sido selada pelos guardiões do selo negro. Ele era a personificação da traição, a corrupção da fé, o fim da linha de sucessão papal legítima. Ela fechou o livro com um estalo, seu coração batendo forte. Mas o que fazer agora? O que ela havia libertado? O que ela deveria fazer para evitar o apocalipse que se aproximava? Domênico, percebendo o terror nos olhos de Lucia, se aproximou rapidamente. "Devemos voltar. Precisamos impedir que o Papa Negro complete o ritual. O fim está próximo." Mas Lucia sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca, e algo lhe dizia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Uma batalha que não se ganharia apenas com fé e coragem, mas com sacrifício. O véu carmesim havia sido levantado, e agora a verdade que ali estava, ressoando em sua mente, começava a se tornar clara. O destino de todos estava nas mãos dela. Lucia e Domênico deixaram o subterrâneo de Praga com uma sensação de pressa e desespero. O peso da verdade que agora carregavam estava sobre eles como uma maldição, e o futuro parecia desmoronar aos seus pés. O livro havia revelado o pior dos horrores,
E com isso, a pequena centelha de esperança que ainda restava parecia desvanecer-se como fumaça. O Papa Negro não era apenas um líder corrompido, como ela havia imaginado inicialmente. Ele era o próprio ápice de um plano ancestral, um ser que transcendeu os limites da carne e da alma. Dominus Umbrae era um reflexo das sombras mais profundas da Igreja, o próprio mal encarnado, alimentado por séculos de segredos, traições e rituais proibidos. Sua ascensão não seria apenas um golpe contra a fé católica, seria o início do fim, a quebra de todo o tecido espiritual da humanidade. Ao chegarem ao convento, Lucia sentiu um vazio profundo em seu peito. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando por um caminho já traçado, sem possibilidade de retorno. O convento, outrora um lugar de relativa paz, agora parecia ameaçador, com suas paredes frias e portas que rangiam como se estivessem alertando para o perigo iminente. Domênico olhou para Lucia, sua expressão uma mistura de preocupação e resignação. O que vamos fazer agora? O Papa Negro já está em Roma. Ele possui o poder de corromper até os mais devotos. O que nos resta? Lucia não respondeu de imediato. Ela estava absorta no pensamento, revirando mentalmente todas as informações que acabara de descobrir. Ela sabia que o verdadeiro poder de Dominus Umbrae não estava apenas no Vaticano, mas nas mãos de todos os que o apoiavam, homens e mulheres que há muito haviam se entregado às trevas, dispostos a sacrificar qualquer coisa pela perpetuação desse reinado sombrio. Devemos reunir o que sobrou dos guardiões do selo negro, disse Lucia finalmente, sua voz tensa e resoluta. A chave que eles guardam não é apenas um símbolo. É a chave para um poder capaz de destruir o Papa Negro, mas também o próprio equilíbrio da Igreja. Se ele o obtiver, não haverá mais salvação para ninguém. Domênico assentiu, mas sua preocupação era visível. Ele sabia que os guardiões do selo negro eram poucos e estavam dispersos pelo mundo. Encontrá-los, especialmente agora, seria uma tarefa quase impossível. Além disso, havia algo que o incomodava nas palavras de Lucia. Uma sensação de que ela estava se entregando à própria escuridão que tentavam combater. A jornada até Roma seria longa, e Lucia sabia que cada hora contava. Quando a escuridão tomasse completamente a cidade, seria tarde demais para evitar o que estava por vir. Eles precisavam se apressar. Os dois partiram naquela mesma noite, suas sombras se misturando à neblina de Praga. O vento cortava como uma lâmina, e o som do trem que os levava parecia distante, como um presságio da dor que se aproximava. Durante a viagem, Lucia não conseguia afastar da mente as palavras do livro. O fim da fé, o fim da razão. O que quer que fosse, ela sabia que Roma estava prestes a enfrentar a maior crise de sua história. Ao chegarem à cidade, as ruas estavam mais vazias do que o normal, e um silêncio opressor pairava sobre o Vaticano. Mesmo o imponente edifício de São Pedro parecia diferente. A luz da manhã não penetrava tão facilmente, e as sombras estavam mais densas do que nunca. Lucia sentiu o peso da presença de Dominus Umbrae antes mesmo de vê-lo. Era como se a própria cidade estivesse sendo consumida por uma força invisível, mas inegável. No coração do Vaticano, em uma sala secreta que os cardeais haviam usado, durante a Inquisição, Lucia e Domênico se encontraram com os últimos membros restantes dos Guardiões do Selo Negro. O grupo era reduzido, mas seus rostos mostravam o cansaço de séculos de luta silenciosa contra o mal. Você finalmente chegou, disse o líder dos Guardiões, um homem de idade avançada chamado Ezequiel. Seus olhos estavam nublados pelo peso do tempo, mas sua voz era firme e autoritária. O que descobriu no livro, Lucia? Ela se aproximou, retirando o livro sagrado de seu manto. Colocou-o sobre a mesa e todos os presentes se aproximaram, tocando as páginas com reverência. Dominus Umbrae não é apenas um homem, explicou Lucia, sua voz sombria. Ele é a concretização de uma antiga maldição. A Igreja o criou e o manteve, e agora ele está pronto para tomar o controle. O que está por trás desse livro não é algo que podemos combater apenas com fé. Ezequiel olhou fixamente para o livro, seus olhos inquietos. Ele sabia que as palavras de Lucia eram verdadeiras.
Durante séculos, os guardiões haviam procurado a verdade, mas nunca haviam compreendido completamente o alcance do poder que estava prestes a se manifestar. Precisamos agir imediatamente, disse Ezequiel, sua voz grave. O Papa Negro já está em Roma, e ele tem aliados dentro do próprio Vaticano. Sua ascensão não será impedida por uma simples chave. Precisamos impedir que ele complete o ritual. Se ele for bem-sucedido, o véu entre os mundos será rasgado e as trevas se espalharão por toda a terra. Lucia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A batalha que se aproximava não seria apenas contra o Papa Negro, mas contra as forças que haviam corrompido a Igreja durante séculos, e a verdade estava se tornando cada vez mais clara. Ninguém estava livre da sombra que se aproximava. Vamos ao coração do Vaticano, disse Lucia com uma determinação renovada. O momento de enfrentarmos a escuridão chegou. Se não fizermos isso agora, não haverá amanhã. Com essas palavras, o destino estava traçado. O caminho para a perdição estava diante deles, e agora não havia mais escapatória. O Vaticano estava imerso em uma tensão palpável. A cidade, normalmente movimentada e cheia de vida, parecia suspensa no tempo, como se o próprio ar estivesse carregado de um presságio sombrio. As ruas estavam desertas e as portas de São Pedro estavam fechadas com uma solenidade incomum. A própria arquitetura do Vaticano, com suas colunas imponentes e seus detalhes artísticos, agora parecia um labirinto de sombras, onde os passos de Lucia e Domênico ressoavam de maneira oca, como se o edifício estivesse esperando por algo, ou alguém, para destruir o equilíbrio que ali reinava. No interior da Basílica de São Pedro, onde a luz das velas parecia se misturar com a penumbra da noite, o Papa Negro já estava a ponto de realizar o ritual final. Dominus Umbrae, de aparência imponente, estava sozinho em uma câmara secreta localizada sob a basílica. Seu semblante era frio e sem emoção, como se estivesse além das emoções humanas. O rosto, marcado por rugas profundas e olhos sem vida, refletia a vastidão de um ser que não mais se importava com os limites do corpo ou da alma. Ele estava prestes a fazer o que seu predecessor não ousara, o que os segredos da Igreja haviam guardado por séculos. O ritual de ascensão estava prestes a ser concluído, e com ele uma nova era começaria. Uma era de escuridão, onde a verdade se tornaria irrelevante e a fé uma ilusão. Lucia, Domênico e os guardiões do selo negro, agora reunidos em um dos corredores subterrâneos do Vaticano, sabiam que o tempo estava se esgotando. Cada movimento deles parecia ecoar em um silêncio tenso, como se o próprio Vaticano estivesse ouvindo suas vozes, esperando para ver se realmente ousariam desafiar o Papa Negro. Mas já não havia mais escolha. A batalha que se aproximava não poderia ser evitada. A única coisa que restava era a coragem necessária para enfrentá-la. O Papa Negro está prestes a realizar o ritual de ascensão. Se ele completar isso, a Igreja será transformada para sempre, disse Ezequiel, o líder dos guardiões, com um olhar grave. Não podemos permitir que isso aconteça. Ele terá controle sobre as mentes de todos os católicos do mundo. O que ele vai fazer é muito maior do que uma simples tomada de poder. Lucia olhou para o livro que agora repousava em suas mãos. As páginas estavam marcadas por símbolos antigos, passagens de um conhecimento proibido que ela agora tinha que entender. Ela não poderia hesitar. O Papa Negro, ao realizar o ritual, romperia o véu entre os mundos. E com isso, traria à tona uma entidade que há muito havia sido mantida nas sombras. O que quer que fosse essa entidade, Lucia sabia que o resultado seria apocalíptico. Domênico, preocupado com o que estava por vir, se aproximou de Lucia. "Estamos prontos para enfrentá-lo?" perguntou ele, a voz carregada de incerteza. "O Papa Negro não é um homem comum. Ele possui poder além do que podemos imaginar. Eu sinto que estamos prestes a entrar em um território que não podemos controlar." Lucia hesitou por um momento, os olhos focados no livro. O peso da responsabilidade estava esmagador, mas sua determinação era mais forte. Ela não havia chegado até ali para recuar. Não quando o futuro da Igreja e da humanidade estavam em jogo. "Não podemos hesitar", disse Lucia com firmeza,
embora sua voz estivesse carregada de tensão. Se não pararmos agora, ele dominará não apenas a igreja, mas o mundo inteiro. Não há outra escolha senão enfrentá-lo. O grupo avançou pelos corredores secretos do Vaticano, passando por portas de madeira imponentes e passagens que haviam sido seladas por séculos. Cada passo os aproximava da sala onde o ritual estava prestes a acontecer. A tensão estava no ar, e Lucia sentia o peso da responsabilidade aumentando a cada segundo. Ela sabia que o confronto seria inevitável, mas também sabia que as consequências poderiam ser devastadoras. Finalmente, chegaram à câmara onde o Papa Negro estava. As portas estavam trancadas, mas Lucia, com a chave do selo negro, as abriu com facilidade. O que ela encontrou lá dentro era algo que nunca imaginara. O Papa Negro estava de pé diante de um altar, envolto em uma cortina negra, com símbolos ritualísticos gravados nas paredes. Ele estava concentrado, recitando palavras em uma língua antiga que Lucia não conseguia entender, mas que sentia em sua alma. Domênico foi o primeiro a reagir, avançando para interromper o ritual. Mas Lucia o deteve com um gesto rápido. Não podemos simplesmente interrompê-lo, Domênico. Precisamos entender o que está acontecendo. O que ele está fazendo é mais complexo do que parece. O Papa Negro virou-se lentamente, um sorriso estranho se formando em seus lábios, como se ele soubesse exatamente quem estavam ali. Vocês chegaram tarde demais, disse Dominus Umbrae com uma voz grave, quase cadavérica. O ritual já está em andamento. Não há mais nada que vocês possam fazer. O poder que eu invocarei transcende os limites da sua compreensão. O selo negro, o que vocês estão tentando proteger, não pode deter o que está vindo. Lucia não recuou. Ela sabia que o Papa Negro estava tentando manipulá-los, tentando semear a dúvida em seus corações. Mas ela não permitiria que ele tivesse vitória. Não enquanto ela tivesse a chave do selo negro. Com um movimento rápido, ela ergueu o livro e recitou uma passagem do latim, que havia lido em suas páginas, com os olhos fixos em Dominus Umbrae. Eu invoco a luz da verdade. Eu quebro as correntes da mentira. Você não será mais o senhor da escuridão. A energia na sala pareceu mudar de repente. As velas, que antes brilhavam com uma luz calma, começaram a tremeluzir violentamente. O altar se iluminou com uma luz intensa e uma onda de poder percorreu a câmara, fazendo com que todos os presentes se curvassem sob a pressão. O Papa Negro riu, mas seu riso estava distorcido, como se fosse mais uma expressão de dor do que de prazer. Você acha que pode me deter? Eu sou a sombra que transcende a luz. Você não pode destruir o que já está escrito. Lucia sentiu a pressão aumentar em seus pulmões e seu corpo começou a tremer. Ela sabia que a batalha que estavam prestes a enfrentar não era apenas física. Era uma batalha pela alma de toda a humanidade. Mas ela não tinha mais escolha. Eles haviam chegado até ali e o ritual tinha que ser interrompido. O futuro dependia disso. A tensão na sala era palpável, quase como uma espessa cortina de névoa que se estendia para além dos limites visíveis. Lucia, seus olhos fixos no Papa Negro, sentia o peso da batalha iminente. Ela sabia que ele não era mais apenas um homem. Dominus Umbrae havia transcendido a carne e agora se erguia como um ser imortal, alimentado por uma força que ninguém, nem mesmo os guardiões do selo negro, havia sido capaz de compreender completamente. O altar diante deles começava a brilhar, com uma intensidade sobrenatural, suas pedras escuras pulsando como se estivessem vivas. Os símbolos antigos gravados nas paredes ao redor da sala ganhavam vida, formando padrões que se moviam como sombras em fuga. Cada palavra pronunciada por Lucia, cada gesto que ela fazia, parecia ser engolido pela escuridão que o Papa Negro invocava. Domênico, ao lado dela, sentiu o poder da presença de Dominus Umbrae pressionando sobre sua mente. Ele tentou não ceder ao pavor, mas o mal que emanava do Papa Negro era avassalador. As palavras que Lucia pronunciara, a invocação da luz da verdade, haviam causado algum tipo de reação, mas era claro que não seria suficiente para parar o ritual. Eles precisavam de mais. Você acha que pode me deter com essas palavras vazias, Lucia?
disse Dominus Umbrae, sua voz grave ecoando pela sala. Seu sorriso era cruel, uma máscara de desdém. Você não compreende a magnitude do que está acontecendo. O véu entre os mundos será rasgado, e com ele, o poder que há muito foi esquecido será meu. O que vocês estão tentando impedir não é apenas a minha ascensão, mas a verdadeira natureza do que somos. O que a igreja escondeu por séculos, o que eu sou. Lucia não recuou. Ela sentia o peso da responsabilidade aumentando a cada palavra que o Papa Negro falava, mas também sabia que não podia permitir que ele completasse o ritual. O livro que ela carregava, a chave do selo negro, ainda tinha um papel crucial a desempenhar. Ela não sabia exatamente como, mas a única coisa que tinha certeza era que o livro não podia ser usado para fins que ele desejava. Você não é o único que entende o poder oculto, Dominus Umbrae, respondeu Lucia, sua voz tensa, mas firme. A chave do selo negro não pertence a você. Eu sou a guardiã de sua verdade. E enquanto eu respirar, você não passará de uma sombra que será apagada pela luz. Os olhos do Papa Negro brilharam com um fogo insano. Ele avançou, a energia que emanava de seu corpo tornando-se palpável, como se estivesse dissolvendo o ar ao seu redor. O chão sob seus pés começou a se fragmentar, rachaduras se espalhando como venenosas serpentes, e uma corrente de vento gélido varreu a sala. Domênico, sentindo o poder do Papa Negro se intensificar, agiu rapidamente, se lançando na direção de Lucia, tentando protegê-la. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma onda de energia como uma explosão o derrubou ao chão, deixando-o atordoado. O Papa Negro agora se erguia, mais imponente do que nunca, com uma aura de poder esmagadora. Lucia tentou manter a concentração, sentindo a força da escuridão tentando tomar sua mente. Ela sabia que não poderia falhar. Sua missão, seu propósito, estava além da simples sobrevivência. Ela tinha que impedir que Dominus Umbrae completasse o ritual. O Papa Negro, agora cercado por uma névoa de sombras, olhou para ela com uma expressão de fúria crescente. Você ainda acredita que pode me deter? Ele disse, seus olhos se estreitando como se estivesse vendo um inseto preso em sua teia. Não entende? Eu sou a consequência de séculos de pecado, o filho da igreja que nunca deveria ter existido, mas que foi trazido à vida pelos próprios pilares que sustentam sua fé. Quando eu ascender, nada será como antes. O mundo será meu. E você será nada. Lucia, agora em pé, com o livro do selo negro nas mãos, sentiu uma onda de poder que emanava de suas páginas. Ela se lembrou das palavras escritas ali, palavras que os antigos guardiões haviam ocultado e que agora estavam à sua disposição. A chave para o que ela precisava fazer estava ali, nas passagens do livro. Era uma luta entre luz e escuridão, mas ela também sabia que a verdadeira chave não estava apenas no poder das palavras, era a força de sua própria fé. Ela se concentrou, fechando os olhos por um breve momento, e então, com uma voz firme, começou a recitar um encantamento antigo. As palavras fluíam de seus lábios como uma melodia distante, cada sílaba carregada de uma energia pura, oposta ao mal que o Papa Negro havia invocado. O Papa Negro, ao ouvir o encantamento, se interrompeu por um instante, surpreso com a força que emanava das palavras de Lucia. Ele havia subestimado o poder da chave do selo negro, a chave que ligava os mundos espirituais e terrenos. Você realmente acredita que essas palavras podem detê-lo? Ele zombou, tentando se aproximar ainda mais, seu corpo envolto em uma aura de pura escuridão. Não entenda, Lucia. Nada pode resistir ao que eu sou. Lucia não desviou o olhar, sua voz crescendo com intensidade, até que cada palavra ressoou na sala como um trovão. O poder da chave começou a reagir. As sombras ao redor da sala começaram a se agitar como se estivessem sendo atraídas por algo invisível. E então, em um instante, tudo mudou. A luz das velas se apagou e o espaço ficou mergulhado em um escuro absoluto. Mas não era uma escuridão comum. Era como se uma presença cósmica e poderosa tivesse entrado na sala, desafiando a própria natureza do lugar. Lucia, com o livro ainda nas mãos,
foi envolta por uma luz intensa que parecia emanada diretamente do selo negro. O Papa Negro, por sua vez, foi lançado para trás com uma força inesperada. Sua expressão se contorceu, e pela primeira vez desde que Lucia o conhecera, ele parecia vulnerável. O poder que ele invocara estava começando a se desintegrar, sendo repelido pela força do selo negro. Mas a luta estava longe de terminar. Lucia sabia que ainda não havia vencido. O ritual não havia sido interrompido por completo. Eles precisavam fazer mais. Domenico, com esforço, se levantou, tocando a espada que carregava, e se aproximou de Lucia, pronto para fazer o que fosse necessário para impedir o Papa Negro de completar sua ascensão. O futuro da igreja e do mundo estava em suas mãos. O ar ao redor de Lucia parecia denso, carregado de uma energia que fazia seu corpo vibrar com cada respiração. O Papa Negro havia sido lançado para trás, mas a batalha estava longe de ser ganha. A escuridão que o cercava era uma presença palpável. E mesmo a luz do selo negro que Lucia invocara não parecia ser suficiente para dissipá-la completamente. Algo ainda restava da força primordial que o Papa Negro havia libertado, algo que ainda não havia sido desfeito. Domenico, agora de pé ao lado de Lucia, sentia o calor da tensão em seu peito. A sala estava imersa em um silêncio opressor, mas o eco das palavras recitadas por Lucia ainda ressoava em sua mente. O Papa Negro, com sua aparência monstruosa e seu poder incontestável, havia sido momentaneamente derrotado, mas ele não iria cair sem uma luta feroz. Lucia olhou para Domenico com um olhar grave, seus olhos refletindo a luz do selo negro, como se houvesse algo mais profundo e perigoso em seu ser. Não podemos esperar mais, ele está se recompondo, disse Lucia, sua voz tensa, mas cheia de determinação. Precisamos agir enquanto ele ainda está vulnerável. Domenico, que sabia o que isso significava, assentiu com firmeza, preparando sua espada. Ele não hesitaria, não quando tudo estava em jogo. Ele não sabia o que aconteceria quando o ritual fosse interrompido por completo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. À medida que o Papa Negro se levantava, seus olhos brilham com uma intensidade sobrenatural. Ele estava mais furioso do que nunca. Seu semblante agora era uma máscara de puro ódio e fúria. Ele abriu as mãos, e com um grito que parecia rasgar a própria realidade, as sombras começaram a se condensar em torno dele, transformando-se em formas grotescas e distorcidas que se moviam como espectros. Vocês não compreendem o que enfrentam, disse Dominus Umbrae, sua voz um sussurro frio, mas profundo. Eu sou a força primordial que esteve em silêncio por séculos. Não há lugar em que vocês possam se esconder. O poder que invoco não pode ser contido. A igreja foi construída sobre mentiras, sobre um pacto com a escuridão. Agora, eu sou a verdade que será revelada ao mundo. Lucia se preparou para o pior. As palavras do Papa Negro eram assustadoras, e ela sabia que ele falava com a confiança de alguém que não tem mais nada a perder. O ritual havia sido quase completado, e ela sentia em sua alma que o mal que o Papa Negro pretendia liberar não era algo que pudesse ser facilmente apagado. Com uma velocidade sobrenatural, as sombras se materializaram, avançando em direção a Lucia e Domenico. Mas Lucia, com um grito de determinação, ergueu o livro do selo negro, suas páginas brilhando com uma luz intensa. Ela recitou outra invocação, mais forte do que antes, uma oração ancestral que seus ancestrais haviam guardado por séculos. O poder da oração fez com que as sombras vacilassem, mas não o suficiente para pará-las. Elas avançavam como se fossem de natureza física. Cada movimento, um reflexo do desejo do Papa Negro de desferir o golpe final. Lucia gritou mais uma vez, seus olhos fechados, enquanto seu corpo se iluminava com a luz do selo negro. Domenico, em um impulso desesperado, avançou com sua espada cortando uma das sombras que se aproximava. A lâmina de aço brilhou com a luz do selo, mas a sombra não desapareceu. Ela se refez rapidamente, como se estivesse em sintonia com as palavras do Papa Negro. Não podemos lutar contra isso com força física, Domenico, gritou Lucia, sua voz cheia de pânico. O poder do Papa Negro é muito mais antigo do que qualquer coisa que conhecemos.
Precisamos destruir a fonte dele. Domênico parou, sua espada ainda erguida, e olhou para ela, entendendo o que ela queria dizer. Ele sabia que o Papa Negro não era um ser comum. O que eles estavam enfrentando era algo que transcendia o entendimento humano, algo que havia sido guardado no fundo das catacumbas do Vaticano. Lucia, com os olhos fixos no Papa Negro, levantou uma das mãos e começou a recitar uma última invocação do selo. As palavras agora vinham com uma força inexplicável. O livro em suas mãos parecia se abrir por conta própria, e de suas páginas emergia uma luz brilhante, mais intensa do que a primeira vez. Essa luz parecia lutar contra a escuridão do Papa Negro, tentando impedir que ele completasse o que havia iniciado. O Papa Negro gritou, sua forma grotesca se distorcendo com o poder da luz. Ele parecia incapaz de lidar com a força que Lucia estava agora liberando. O ritual que deveria ter sido sua ascensão estava começando a se desfazer, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo rasgado. "Não!" gritou Dominus Umbrae, sua voz ficando rouca e cheia de raiva. "Vocês não têm o poder para me destruir. Eu sou a manifestação do pecado, o governante da escuridão. Nenhuma luz pode me apagar." Mas Lucia não parou. Ela sabia que a luz do selo negro era a única coisa capaz de contê-lo, de destruir o mal que ele representava. Cada palavra que ela proferia parecia consumir a escuridão que ele havia invocado. O ar, que antes estava denso e pesado, agora parecia clarear, como se a própria sala estivesse sendo purificada. As sombras ao redor do Papa Negro começaram a recuar, perdendo sua forma. A sala inteira parecia vibrar com uma energia crescente, como se o próprio Vaticano estivesse testemunhando o confronto final entre a luz e a escuridão. Domênico avançou com a espada em punho, pronto para fazer o que fosse necessário. Ele sabia que o Papa Negro não iria ceder facilmente, e Lucia precisava de seu apoio. Com um grito de batalha, ele atacou, cortando através das sombras que ainda restavam. Sua lâmina brilhou intensamente, iluminando a sala como uma estrela, caída do céu. A luta estava chegando ao fim, mas o resultado ainda não estava claro. O Papa Negro ainda tinha um último trunfo a jogar. A sala, agora completamente imersa em uma luz intensa, parecia quase etérea, como se o tempo e o espaço tivessem se diluído na luta titânica entre Lucia e o Papa Negro. O Vaticano, com toda a sua grandiosidade, estava sendo transformado diante de seus olhos. As paredes que outrora haviam sido testemunhas de séculos de história religiosa estavam começando a rachar sob a força do ritual incontrolável que Dominus Umbrae ainda tentava manter. Lucia sentia a dor queimando em suas mãos, o peso do livro do selo negro agora quase insuportável. A luz emanada das páginas do livro era como uma chama viva, e com cada palavra que ela proferia, parecia que ela estava arriscando sua própria alma para manter o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Seu corpo estava se tornando uma ponte entre os dois mundos, entre o que é sagrado e o que é profano. Ela sabia que sua resistência estava se esgotando. O Papa Negro, embora enfraquecido, ainda lutava contra a luz que Lucia havia invocado. Seus olhos, agora completamente negros como a noite sem estrelas, brilhavam com uma ira indomável. Ele parecia tentar se recompor, recobrando sua força com um poder que era ao mesmo tempo físico e espiritual. Ele ainda possuía uma última carta, um truque sombrio que poderia dar a ele a vitória definitiva. "Vocês acham que podem me destruir com luz?" disse Dominus Umbrae, sua voz um eco profundo e distorcido. Ele se ergueu, a aura negra ao seu redor tornando-se mais densa. "A luz é apenas um reflexo do medo que vocês têm de encarar a verdade. A escuridão não pode ser apagada. Ela sempre existirá. Eu sou a verdadeira face da humanidade, o reflexo do pecado imortal, e nada, absolutamente nada, pode me deter agora." Com um movimento quase imperceptível, o Papa Negro estendeu suas mãos, invocando uma força que fez o ar ao redor de Lucia estremecer. As sombras, que haviam vacilado por um momento, se solidificaram novamente, ganhando uma forma grotesca e tangível, como um exército de sombras condenadas.
Elas se lançaram contra Lucia, que, desesperada, tentou erguer o livro do selo negro mais uma vez. Mas a pressão que se abatia sobre ela era insuportável. Cada palavra parecia estar se desintegrando antes de alcançar seu objetivo. Domenico, vendo a luta de Lucia, sabia que algo precisava ser feito. Ele não tinha mais tempo. A batalha estava longe de ser ganha. E a única maneira de evitar que o Papa Negro fosse capaz de invocar a totalidade de seu poder era interromper o ritual de uma vez por todas. Ele tinha que fazer o sacrifício final, mesmo que isso significasse sua própria destruição. "Lucia!" gritou Domenico, sua voz carregada de desespero. Ele sabia que o Papa Negro havia chegado ao seu auge e que a chave para derrotá-lo estava nas mãos dela. Mas ela estava em seus limites. Lucia olhou. Para ele, os olhos marcados pela dor e pela luta. Mas ainda havia um brilho de determinação em seu olhar. Ela sabia o que ele estava pensando, mas não queria que ele fosse. Não queria perder mais ninguém. Mas ao ver o peso em seu olhar, ela compreendeu o sacrifício que ele estava prestes a fazer. Domenico se aproximou da figura de Lucia, as sombras tentando envolvê-lo. Mas ele as cortava com sua espada. Cada golpe mais preciso e mais firme. Com um último olhar para ela, ele ergueu a espada acima de sua cabeça, como se estivesse se preparando para um golpe fatal. Lucia tentou gritar, mas sua voz falhou. O peso do que ele estava prestes a fazer a atingiu com a força de um trovão. "Eu vou acabar com isso, Lucia." Sua voz era firme, mas carregada de tristeza. Ele se aproximou do Papa Negro com um passo resoluto. "O preço pela liberdade será alto, mas não temos escolha." Antes que o Papa Negro pudesse reagir, Domenico saltou em direção a ele com uma força sobrenatural. Sua espada, iluminada pela luz do selo negro, cortou as sombras ao seu redor, como se fossem feitas de papel. O Papa Negro, embora tomado pela escuridão, ainda estava vulnerável a ataques físicos. A lâmina atravessou a carne do Papa Negro, mas não o destruiu. Ele gritou, sua voz dilacerante ecoando pelas paredes da sala. Lucia, com os olhos arregalados, viu o que havia acontecido. O Papa Negro não havia sido destruído, mas havia sido ferido. E aquilo foi o suficiente para que o equilíbrio começasse a se desfazer. Domenico havia dado seu corpo para uma última chance. E Lucia, consumida pela dor de vê-lo se sacrificar, usou esse momento para reunir todas as forças restantes dentro de si. Ela recitou a última parte da invocação com uma clareza e uma certeza que lhe eram inusitadas. As palavras fluíam de seus lábios com uma força indescritível, e o livro do selo negro brilhou com a intensidade do sol nascente. As sombras começaram a se dissipar à medida que as palavras ressoavam pela sala. O Papa Negro, agora ferido e desorientado, não podia mais manter o controle sobre o que havia invocado. Com um último grito de desespero, ele caiu de joelhos, sua forma grotesca começando a se desfazer como poeira ao vento. As sombras que haviam servido a seu comando desapareceram, como se nunca tivessem existido. A escuridão começou a ceder diante da luz, e o Vaticano, com suas paredes rachadas e seu templo sagrado, parecia recuperar sua forma original, limpa da corrupção que o havia invadido. Domenico caiu ao chão, ferido gravemente, mas vivo. Seu corpo estava marcado pela batalha, e Lucia correu até ele desesperada para segurá-lo em seus braços. Ela não sabia se ele sobreviveria, mas uma coisa era certa. O Papa Negro havia sido derrotado, e a profecia que ameaçava consumir o mundo havia chegado ao seu fim. Domenico sorriu fraco, seus olhos buscando os dela. Fizemos o que era necessário. Agora, tudo vai mudar, Lucia. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Sim, tudo vai mudar. E com isso a escuridão finalmente cedeu à luz. O silêncio que se seguiu à queda do Papa Negro era quase ensurdecedor. As sombras que antes pareciam consumir o Vaticano haviam se dissipado, dando lugar à luz tênue das velas espalhadas pelas colunas da capela. Lucia, com os olhos fechados, ainda sentia o peso de sua respiração. O ar havia se tornado mais leve,
mas a tensão ainda pairava. Ela se curvou sobre Domênico, seus dedos trêmulos tocando seu rosto marcado pela batalha. O corpo dele estava ferido, e a lâmina do Papa Negro havia deixado marcas profundas, mas havia sobrevivido. Ele não estava morto, mas sua força estava se esgotando. Lucia, sem saber quanto tempo ele ainda teria, sabia que era preciso agir rapidamente. A vitória sobre o Papa Negro havia sido apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Domênico, com uma expressão de dor e cansaço, tocou a mão de Lucia, que tremia ao vê-lo tão fraco. Não, não fique assim, disse ele, sua voz rouca, mas serena. O mal foi contido. O pior já passou. Lucia olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Sabia que não poderia ter feito nada para impedir o sacrifício de Domênico. Ele havia dado sua vida por ela, por eles. E agora, com o Papa Negro derrotado, ela sentia uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Você vai ficar bem. Eu vou cuidar de você. As palavras saíram quase como um sussurro, mas ela sabia que estavam carregadas de mais do que apenas promessa. Ela estava determinada a salvar Domênico, e para isso faria o impossível. Com um esforço visível, Lucia ajudou Domênico a se levantar, apoiando-o em seu ombro. Ele não disse nada, mas seu olhar de gratidão era suficiente para ela entender que ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse depois. Eles tinham derrotado o mal, mas o que seria da Igreja, do Vaticano e do mundo após o fim da profecia? E o que significava para ela agora carregar o peso do que tinha sido revelado? O que fazemos agora? Perguntou Lucia, sua voz trêmula, mas firme. O Papa Negro foi derrotado, mas a Igreja ainda está em ruínas. O que resta de tudo isso? Domênico, com os olhos fechados e os lábios apertados em uma linha tensa, respondeu. O fim de uma era não significa o fim de tudo. Isso é apenas o começo, Lucia. Não podemos apagar os horrores do passado, mas podemos escolher como reconstruir o futuro. O que os ancestrais de nossa linhagem nos ensinaram é que em tempos de escuridão é preciso encontrar a luz. Não importa quão pequena ela seja. Lucia assentiu lentamente. Aquelas palavras estavam profundamente gravadas em seu coração. Ela sabia que não poderia permitir que a derrota do Papa Negro fosse apenas uma vitória momentânea. Algo precisava mudar. Algo que pudesse trazer a verdadeira cura para o Vaticano e, quem sabe, para o mundo inteiro. Mas o caminho à frente era nebuloso e repleto de incertezas. Enquanto ajudava Domênico a caminhar pelos corredores escuros do Vaticano, uma sensação de urgência a dominava. O mal que eles haviam enfrentado havia deixado uma marca profunda e o Vaticano, agora restaurado, parecia apenas um reflexo de sua antiga glória. O poder da Igreja, o que restava dele, estava enfraquecido, e a influência do Papa Negro não desapareceria simplesmente. De repente, Lucia parou diante de uma grande porta, onde o som de passos apressados ecoava. Seus olhos se estreitaram, tentando discernir o que estava acontecendo. Na escuridão à frente, figuras encapuzadas emergiram, sua presença silenciosa, mas imponente. Lucia não sentia o mal em seus corações, mas algo não estava certo. Algo ainda estava se movendo, nas sombras. — Quem são vocês? Perguntou Lucia, sua voz cheia de cautela, mas sem medo. A figura mais à frente se aproximou lentamente, suas mãos cobertas por luvas escuras. Quando ele levantou o capuz, Lucia reconheceu seu rosto. Era o cardeal Francesco, um dos poucos sobreviventes das facções mais antigas da Igreja. Mas algo estava diferente nele. Seus olhos, antes cheios de convicção, agora pareciam vazios, como se a verdade do que acontecera ali os tivesse corroído por dentro. — Lucia, disse Francesco, sua voz abafada, quase irreconhecível. O que ocorreu aqui não é algo que podemos simplesmente esquecer. A Igreja, mesmo derrotada, ainda guarda seus segredos. O Papa Negro foi uma parte do todo, mas sua ascensão foi apenas uma faceta de algo muito maior. Lucia sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A escuridão que o Papa Negro havia invocado não era algo isolado, era apenas a ponta do iceberg.
A profecia, o mal contido por séculos, estava profundamente enraizado na própria fundação da igreja. O que você quer dizer com isso? Perguntou Lucia, seus olhos agora fixos em Francesco. O cardeal olhou para ela com uma mistura de respeito e desespero. Quero dizer que a luta de vocês, de todos que lutaram, não está perdida, mas também não está ganha. A verdadeira batalha ainda está por vir, Lucia. O Papa Negro era apenas uma representação. A verdadeira escuridão que devemos enfrentar é aquela que está naqueles que ainda estão no poder. Aqueles que controlam o Vaticano, os que manipulam os fios por trás das cortinas. Eles ainda têm planos para o que foi iniciado. A revelação de Francesco fez o coração de Lucia disparar. Ela havia derrotado uma figura de poder, mas agora descobria que o que realmente estava em jogo era muito maior do que ela imaginava. O Vaticano, em sua essência, não seria facilmente purificado. O mal não era apenas uma força externa, mas algo profundamente enraizado nos próprios pilares da igreja. Domênico, ainda fraco, ergueu a cabeça, sentindo a gravidade das palavras de Francesco. Lucia virou-se para ele, sua mente já começando a formular novas estratégias. Então, a guerra ainda não acabou, disse Lucia com uma determinação renovada. Francesco sorriu fracamente. Não, agora é apenas o começo. A verdade que Francesco acabara de revelar pairava no ar, densa e imutável. Lucia, ainda processando suas palavras, sentia que a base de tudo em que acreditara estava sendo desmoronada diante de seus olhos. O mal que haviam derrotado não se limitava a um único homem ou a uma figura obscura. O Papa Negro era, de fato, apenas um peão em um jogo muito maior, um jogo de sombras que se estendia até os alicerces da própria igreja. Com o coração pesado e os olhos fixos em Francesco, Lucia sabia que, apesar da vitória que tinham alcançado, a batalha real estava apenas começando. O cardeal diante dela, agora com uma expressão sombria e cheia de cansaço, não parecia ser um inimigo. Pelo contrário, ele trazia consigo a mesma angústia que ela sentia, como se estivesse revelando um segredo tão antigo quanto o Vaticano é em si. Então, o que precisamos fazer agora? Lucia perguntou, sua voz firme, embora marcada pela tensão. Ela sabia que não poderia enfrentar essa nova ameaça sozinha. Não agora. Se o Papa Negro era apenas uma peça, quem está por trás de tudo isso? Francesco olhou para ela com um ar de pesar. Ele respirou fundo antes de responder, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Aqueles que governam o Vaticano, Lucia. Aqueles que ainda controlam a igreja por dentro, na escuridão em lugares onde ninguém ousa olhar. Há séculos essa corrupção existe, mas agora ela alcançou seu ápice. Eles chamam a si mesmos de Os Custódios. São uma seita secreta que sempre esteve por trás dos grandes eventos históricos que moldaram a igreja. Eles foram os verdadeiros mestres da Inquisição, manipulando o destino de milhares para garantir que o poder da igreja nunca fosse questionado. Domenico, que até então estivera em silêncio, tocou o braço de Lucia com força. Sua expressão era grave, mas ele sabia que Francesco não estava mentindo. Ele também havia ouvido rumores, sussurros que surgiam nas sombras do Vaticano, falando de uma seita ainda mais poderosa do que qualquer inimigo que eles haviam enfrentado até aquele momento. Então estamos lidando com uma organização secreta que manipulou tudo desde o começo. Isso significa que a luta de todos nós, a luta contra o Papa Negro, não foi apenas para salvar o Vaticano, mas também para desmascarar uma conspiração que vem se arrastando por séculos, disse Domênico, a voz cheia de incredulidade. Francesco acenou com a cabeça lentamente, confirmando suas palavras. Exatamente. O Papa Negro foi apenas a manifestação visível de uma longa manipulação. Ele era um peão em um jogo muito mais vasto, controlado pelos custódios. Eles usam o Vaticano e sua autoridade religiosa como fachada para seus próprios interesses. O que eles querem, Lucia, é algo que vai além da política e da religião. Eles almejam o controle absoluto, não só sobre o mundo cristão, mas sobre toda a humanidade. A revelação parecia esmagadora,
Mas Lucia, com sua força renovada pela luta contra o Papa Negro, não se deixou abater. Ela sabia que havia um caminho a seguir. A verdade que ela buscava agora estava diante dela, clara como o sol. A igreja não seria salva por simples palavras ou rituais sagrados. Era necessário uma revolução. E como podemos derrotá-los? Lucia perguntou, a voz cheia de determinação. Como podemos pôr fim a essa seita que, pelo visto, tem o poder de manipular tudo? Francesco ficou em silêncio por um momento, como se estivesse buscando a melhor maneira de responder. Finalmente ele falou, sua voz carregada de urgência. Não é algo que possa ser resolvido com uma simples luta. Eles não são apenas figuras de poder, são uma rede de influências, pessoas que estão infiltradas em todas as camadas da igreja, em todas as esferas de poder no mundo. Para derrotá-los, teremos que fazer mais do que lutar contra eles fisicamente. Precisamos revelar a verdade, expô-los para o mundo. E isso só será possível se conseguirmos uma evidência que ninguém possa contestar. Lucia olhou para Francesco com olhos de fogo. Ela sabia o que isso significava. Seria um desafio monumental. Mas a ideia de lutar contra um mal tão insidioso e profundo a motivava ainda mais. Então precisamos encontrar essa evidência. A declaração de Lucia não era uma questão, mas uma afirmação. Ela estava decidida a desmascarar os custódios e acabar com a corrupção que havia se infiltrado na igreja. Francesco assentiu, um leve sorriso se formando em seus lábios, mas ele sabia que o caminho à frente seria tortuoso. Ele tinha em mãos informações preciosas, mas o que precisava agora era coragem e aliados dispostos a enfrentá-los na escuridão. A evidência que procuramos está guardada em um dos arquivos mais secretos do Vaticano. O Arquivo Sagrado. Poucos sabem sobre sua existência real, e até menos ainda sabem o que está realmente armazenado lá. Dentro daquele arquivo, há documentos que revelam a verdadeira extensão dos planos dos custódios. Mas o acesso a esse arquivo está protegido por uma série de defesas mágicas e espirituais. Será necessário muito mais do que simples força para ultrapassá-las. Lucia, com a mente afiada, refletiu sobre as palavras de Francesco. A missão estava se tornando mais complicada a cada momento, mas ela sabia que não poderia recuar. O mal que havia destruído tantas vidas não podia ser permitido a continuar. Ela estava disposta a ir até o fim para garantir que os custódios fossem destruídos. Onde está esse arquivo? Perguntou Lucia, seus olhos ardendo com a determinação de alguém que já sabia o que precisaria fazer. Francesco olhou para ela com um ar sério, mas também com uma sombra de respeito em seu olhar. Está localizado nas catacumbas mais profundas do Vaticano, um lugar que foi selado por séculos para que ninguém jamais o encontrasse. Mas, Lucia, a jornada até lá será mais perigosa do que qualquer batalha que já enfrentamos. Os custódios estão em toda parte. Eles estarão esperando. Lucia olhou para Domenico, que, apesar de ferido, estava ao seu lado. Ele a olhou com um sorriso fraco, como se soubesse que a decisão já havia sido tomada. Então vamos até lá, disse ela a voz firme. Se precisamos enfrentar o mal de uma vez por todas, que seja lá. E assim, com os rostos determinados, os três seguiram. Para o desconhecido, prontos para enfrentar a última parte da batalha que definiria o futuro da igreja e do mundo. O caminho até as catacumbas do Vaticano não foi simples. As passagens subterrâneas eram labirínticas, cheias de antigas câmaras de mármore e corredores, estreitos que pareciam engolir a luz das tochas. Lucia, Domenico e Francesco caminharam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, mas todos cientes de que o que os aguardava nas profundezas do Vaticano era mais do que um simples arquivo. Era a última chave para desmantelar os custódios, e com eles o poder oculto que há séculos manipulava a igreja. Francesco, que havia liderado o grupo até ali, estava visivelmente tenso. Seus passos eram rápidos, mas sua expressão permanecia impassível, como se carregasse o peso de algo muito mais antigo e muito mais sombrio do que qualquer um dos três poderia compreender. Ele parou diante de uma porta imponente, feita de ferro antigo, coberta por símbolos e inscrições que pareciam mudar à medida que a luz da tocha dançava sobre elas. Lucia se aproximou, sentindo uma aura de estranha eletricidade no ar.
Algo estava prestes a acontecer. Aqui estamos, disse Francesco, sua voz baixa e reverente. O arquivo sagrado. A porta diante deles era protegida por complexos feitiços e encantamentos, e para acessá-la seria necessário mais do que apenas força física. Francesco, com um gesto tranquilo, retirou de seu manto um pequeno livro antigo, cujas páginas pareciam se desintegrar com o tempo. Ele recitou palavras em uma língua esquecida, e a porta lentamente começou a se mover, rangendo como se resistisse à abertura. O ambiente ao redor se transformou. O ar ficou mais denso, pesado, como se o próprio Vaticano estivesse retendo a respiração, temeroso do que se revelaria ali. Quando a porta finalmente se abriu, uma escuridão profunda os envolveu. Não havia luz dentro daquela sala, mas uma sensação de presença, de algo que os observava, permaneceu inalterada. Domênico deu um passo à frente, o olhar atento. Ele podia sentir o poder concentrado naquele espaço, algo que não era de origem humana. Ele estava ciente de que ali, dentro daquelas paredes, repousava o segredo final. E era esse segredo que ele temia encontrar. Lucia, por sua vez, respirou fundo e deu um passo decidido para dentro do arquivo. A sala era imensa, um espaço subterrâneo que se estendia por várias camadas distantes de pedra, todas cobertas por manuscritos antigos, rolos de papiro e livros tão antigos que pareciam prestes a desintegrar com o toque. Mas o que mais a fascinava era o silêncio absoluto que emanava dali, como se o próprio espaço estivesse intocável, guardando algo muito além do alcance humano. "O que estamos procurando?" perguntou Lucia, quebrando o silêncio que havia se formado. Seus olhos estavam fixos nos livros, mas sua mente estava em alerta, preparada para o que quer que encontrassem. Francesco olhou ao redor com cautela. "Precisamos encontrar o Códice Custódio. Ele está aqui, entre todos esses documentos." Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando a magnitude de suas palavras. "O Códice contém os planos dos custódios, desde o início de sua fundação até os eventos que aconteceram durante a Inquisição. Ele é a chave para entender tudo. Não é apenas sobre o controle da Igreja, mas sobre o controle do mundo. Eles acreditam que são os verdadeiros guardiões da humanidade, e o Vaticano, com todo o seu poder, é apenas um meio para um fim maior." Lucia olhou para o vasto arquivo à sua frente. O que ela procurava não era apenas o códice, mas a verdade, escondida nos corredores do poder. Ela já havia enfrentado o Papa Negro, mas sabia que essa luta era apenas uma das muitas que ainda estavam por vir. Os custódios não seriam derrotados com simples palavras ou uma luta de espadas. Eles precisavam ser desmascarados, expostos, para que o mundo os visse como realmente eram. "Como vamos encontrar esse códice?" perguntou Domenico. Seus olhos percorriam a vastidão da sala. Ele estava consciente de que o tempo era curto. A presença do mal ali era palpável. Francesco fez um movimento para frente, apontando para uma pequena mesa de pedra no centro da sala. Sobre ela, um único livro descansava, envolto por uma aura de proteção. Era o Códice Custódio. "Ele está ali", disse Francesco com um suspiro de alívio. Mas o olhar em seus olhos indicava que ainda havia algo mais a ser descoberto. Lucia avançou em direção ao livro, mas antes que pudesse tocá-lo, uma sensação de frio percorreu seu corpo, fazendo com que parasse subitamente. O ambiente ao redor começou a se agitar. As estantes de livros, até então imóveis, começaram a vibrar com uma energia sinistra. O chão abaixo deles pareceu ceder, e uma série de portas de pedra se abriram nas extremidades da sala. De dentro delas, surgiram figuras encapuzadas, seus olhos ocultos, mas a aura de poder e malignidade emanava delas de forma inconfundível. Os custódios haviam descoberto que o códice estava prestes a ser encontrado. Lucia sentiu o peso da situação se intensificar. Não era mais apenas uma questão de encontrar o livro, mas de sobreviver ao ataque iminente dos seus inimigos. Eles estavam em menor número, mas a escuridão que envolvia as figuras à sua frente era avassaladora. "Preparem-se", disse Francesco com uma calma inesperada. "Eles não vão nos deixar sair facilmente."
Mas o que importa é que o códice não deve cair em suas mãos. Ele precisa ser destruído, ou então a profecia será cumprida. A tensão no ar era palpável. Lucia, Domênico e Francesco estavam diante de uma última batalha, um confronto final entre a luz e as trevas, entre aqueles que desejavam a verdade e aqueles que buscavam controlar o destino da humanidade. A luta pelo Códice Custódio seria mais do que apenas uma batalha física. Seria uma luta pela alma da Igreja, pelo futuro da humanidade. Com os custódios avançando, Lucia sabia que não havia mais escapatória. A única coisa que podia fazer era lutar até o fim. O tempo parecia ter se esticado à medida que as figuras encapuzadas avançavam. O silêncio ensurdecedor do arquivo sagrado agora estava sendo quebrado pelos passos pesados das criaturas que se aproximavam. Lucia sentia o peso do momento como nunca antes. O Códice Custódio estava ao alcance, mas a ameaça era iminente. Ela sabia que a batalha seria diferente de todas as que já haviam enfrentado. Não era apenas uma questão de força, mas de coragem, sacrifício e, acima de tudo, sabedoria. O destino da Igreja e do mundo estava nas mãos deles, e não podiam falhar. Francesco deu um passo à frente, empunhando um pequeno crucifixo em sua mão, um símbolo de fé e resistência. Ele olhou para Lucia e Domênico, que estavam preparados para lutar, mas a tensão era visível nos olhos de todos. As figuras encapuzadas pareciam flutuar, seus passos tão silenciosos quanto a morte. Mas sua presença emanava uma aura de maldade tão intensa que parecia sufocar a luz da tocha. Não importa o que façam, nunca permitam que o códice caia nas mãos deles, disse Francesco, a voz séria e cheia de determinação. Esse livro contém o poder para destruir o mundo como conhecemos. Eles não podem ser permitidos a completar sua missão. Lucia assentiu, sua respiração pesada, enquanto ela se preparava para o inevitável confronto. Ela sentia seu coração pulsando forte em seu peito, mas sua mente estava clara. Ela sabia o que precisava fazer. O códice era a chave, mas ele não poderia ser usado pelos custódios. Eles o buscavam não para preservar a verdade, mas para moldá-la a seu favor, tornando-se os novos senhores do destino da humanidade. Domênico, com a espada em mãos, estava ao lado dela. Sua postura era firme, mas o cansaço das batalhas anteriores estava estampado em seu rosto. A luta contra os custódios seria a última e mais difícil, mas ele sabia que, juntos, poderiam resistir. As figuras encapuzadas chegaram até o centro da sala onde o códice repousava. Seus olhos, embora escondidos nas sombras de seus capuzes, pareciam brilhar com uma energia maligna. Francesco levantou o crucifixo e recitou uma oração antiga, uma invocação de proteção. Mas as palavras mal saíram de sua boca antes que os custódios se movessem. Foi então que o silêncio se rompeu. As figuras avançaram com uma velocidade sobrenatural, suas mãos estendidas para o códice. Lucia, com agilidade, foi a primeira a reagir. Ela saltou em direção ao livro, seus movimentos rápidos como um relâmpago, mas uma força invisível a impediu de tocá-lo. Era como se uma barreira espiritual estivesse erguida entre ela e o códice, uma energia que a empurrava para trás com uma força avassaladora. Francesco, vendo que a barreira estava ativa, fez um gesto com as mãos, invocando uma antiga magia da Igreja para tentar quebrá-la. Mas enquanto ele se concentrava, uma das figuras encapuzadas se aproximou de Domênico com uma velocidade impressionante, brandindo uma lâmina feita de metal negro, forjada nas profundezas de um inferno que nenhum ser humano deveria conhecer. Domênico bloqueou o golpe com sua espada, mas o impacto foi tão forte que ele foi empurrado para trás, quase perdendo o equilíbrio. Ele sabia que não poderia continuar lutando dessa maneira por muito tempo. O inimigo era implacável, mais rápido e mais forte do que qualquer um que já enfrentara... Lucia, faça algo! Gritou Domênico, sua voz cheia de urgência. Lucia não hesitou. Ela voltou sua atenção para o códice, agora protegido por uma aura ainda mais densa. A percepção de que ela precisava destruí-lo antes que os custódios o tocassem a consumia. Se eles o usassem, a destruição seria certa. Mas como?
Como destruir algo com tanto poder? Francesco, percebendo a luta interna de Lucia, correu até ela. Sua mão tocou seu ombro, transmitindo um poder místico e cálido. Ele sabia o que ela precisava fazer. O códice não poderia ser destruído fisicamente. O mal ali contido era muito mais profundo. Ele precisava ser exorcizado, removido de sua existência. Lucia, você sabe o que fazer. Apenas tenha fé, disse Francesco. As palavras mais do que uma instrução. Era um pedido, um apelo para que ela fosse além de seus próprios limites. Lucia fechou os olhos, sentindo o poder ancestral da igreja se concentrando em seu ser. Ela não era apenas uma guerreira, nem uma sacerdotisa comum. Ela era a chave para desvendar o mal que assombrava a igreja desde o início dos tempos. Com sua mente clara e seu coração firme, ela começou a recitar as palavras de um exorcismo esquecido, uma oração que havia sido passada de geração em geração pelos mais antigos sacerdotes, mas que há muito tempo havia sido perdida. A sala começou a tremer. O som das palavras antigas ecoou nas paredes, reverberando através do arquivo sagrado. As figuras encapuzadas se contorciam, suas mãos estendidas em um esforço desesperado para impedir o que estava acontecendo. Mas era tarde demais. O poder de Lucia estava crescendo, e com ele, uma luz dourada começou a brilhar intensamente ao redor do códice. Os custódios gritaram em agonia, mas sua resistência era inútil. A luz de Lucia, alimentada pela verdade e pela fé, dissolveu as sombras que os envolviam. Um a um, os custódios caíram de joelhos, incapazes de resistir à força divina que agora os dominava. Com um último grito de dor, a aura negra que cercava o códice foi desfeita. O livro, que antes exalava um poder malévolo, agora estava vazio. Seu conteúdo havia sido removido, suas páginas queimadas pela luz da verdade. Lucia caiu de joelhos, exausta, mas com um sorriso sereno no rosto. O mal havia sido derrotado. Os custódios haviam sido destruídos, e o códice custódio não existia mais. O mundo estava livre da manipulação de forças ocultas, pelo menos por enquanto. Francesco se aproximou de Lucia e a ajudou a se levantar, seus olhos brilhando com um respeito imenso. Você fez o impossível, disse ele, sua voz cheia de gratidão. A igreja está salva, Lucia. O mundo está salvo. Mas Lucia sabia que a vitória não era completa. O mal sempre encontraria uma maneira de retornar. Mas por agora eles haviam vencido, e isso era suficiente.